Muito boa noite, meus caros amigos do Travessia. Estamos de volta para mais uma aula de geografia. E quero, antes de tudo, agradecer a vocês a participação, que tem sido muito boa, a participação que a gente tem visto na nossa turma. Né? Realmente vocês estão cumprindo de uma forma muito bacana, né? Aquilo que a gente vinha combinando, né? De estar sempre presente, de estar participando, de estar aprendendo. Né? Então eu tenho observado a turma com muito entusiasmo e isso tem sido muito gratificante. Estamos de volta, né, para mais uma aula remota. Agora, a aula de número 15, né, e 16, as aulas de número 15 e 16. E continuando o nosso conteúdo de geografia, módulo 3. E hoje a gente começa com uma frase, né, com uma expressão, né, que todos já conhecem. E é essa expressão que está aqui no vídeo de vocês, na aula de vocês. Né? Em se plantando, tudo dá. Eu sei que todos vocês já ouviram falar dessa expressão. Não é? Todos vocês já escutaram. Aqui em se plantando, tudo dá. Mas vocês conhecem de onde surgiu, né? Como foi que surgiu essa expressão? De onde ela veio até hoje para a gente tá dizendo essa frase e o que ela significa? Né? Bem, o que ela significa, acredito que vocês já tenham colocado dentro desse contexto, né? Que a terra é fértil. Né? Aqui em se plantando, tudo que você plantar você vai dar, vai ser possível colher em abundância. Mas aí vem a pergunta: de onde surgiu essa expressão? Bem, isso tem a idade do Brasil. Não é? Vocês sabem que essa expressão aconteceu exatamente quando os portugueses, né, chegaram aqui. Veja que interessante. No ano de 1500, essa expressão surgiu, se formou. E, na verdade, ela está no primeiro documento escrito da história do Brasil. E é um documento muito interessante, muito bonito, inclusive, onde a figura do Pero Vaz de Caminha, né, ele faz, né, uma descrição pormenorizada da terra. E aí ele transmite os seus sentimentos, né, os sentimentos daqueles que ali estavam, as primeiras impressões desta terra, do Brasil. E é muito interessante. 1500, veja né, do início lá do descobrimento do Brasil. Então é considerado sim um documento, o primeiro documento escrito. Não é literário, né? Não é literário porque é uma linguagem objetiva e simples, né? E não há uma pretensão literária, mas é uma carta narrativa, é uma narrativa muito interessante. Então vamos lá ler um trechinho dessa parte que tem a ver com a nossa aula de hoje. Até agora, não podemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal ou ferro. Nem a vimos. Contudo, a terra em si é de muitos bons ares, frescos e temperados, como os de entre Douro e Minho. Porque neste tempo d'agora, assim os achávamos como os de lá. Águas são muitas, infinitas. Em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por causa das águas que tem. Vocês observaram que esse finalzinho aqui desse trecho, né, ele traz justamente, né, vejam que foram outras palavras. A expressão nós sabemos que ela vai se modificando durante o tempo, né? E surgiu essa expressão desse trecho especificamente dessa carta, da carta de Pero Vaz de Caminha. Então, quando Caminha diz: em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por causa das águas que tem. Então veja como ele estava translumbrado, né, com a descoberta. Lembrando que ele estava no litoral. O país é continental, então ele não conhecia muito. E daí surgiu essa expressão, né? Em se plantando, tudo dá.
E daí que vem você deve estar perguntando, e que isso tem a ver com a nossa aula de hoje? Bem, nós sabemos que para se plantar e tudo dá, dependemos de algumas coisas, e principalmente acho que eu escutei, hein? Muito bem. Precisamos do solo, obviamente. O solo será fundamental. Então, essa expressão surgiu querendo dizer que o solo é fértil. No entanto, a gente vai ver, a partir dessa aula de hoje, que tirar essa dúvida, na verdade. Será que o solo do Brasil, em sua grande extensão, em sua grande maioria, é realmente um solo fértil? Você, aluno Travessia, acredita que esse país, né, a gente vê que muitas culturas são produzidas aqui, né, muitos grãos, exporta muitos grãos. Você saberia me dizer se a grande extensão da terra, a maioria das terras do solo brasileiro, ele de fato é considerado um solo rico, muito fértil? Pois bem, vem comigo nesta aula que a gente vai tirar essa dúvida e somar esse conhecimento. Então, a expressão "em se plantando tudo dá" remete à carta escrita em 1º de maio de 1500 por Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel. Essa carta foi escrita em alguns dias, né? Contando sobre a nova terra. A carta, documento considerado de fundação do Brasil, só seria publicada em 1817. Veja, ela é escrita em 1500 e só lá em 1817 é que ela é publicada. Mas recomendo a leitura, né? Para que a gente tenha essa visão que os portugueses tiveram, é muito interessante, né? E traz para a gente um conhecimento bacana desse primeiro contato, porque também são narrados, não é só as impressões, mas também a primeira missa, né? Então é muito interessante. Estudo do solo, essa é a nossa aula de número 15, né? Reconhecer as diferenças. Vamos lá? Bem, solo. Diz aqui que o solo é a camada superior, não é? Portanto, aqui nós temos acesso, da superfície terrestre, composta por substâncias orgânicas, né? Provindas de seres vivos, né? Plantas, né? E animais, o reino animal, o reino vegetal, e inorgânicas, né? Que não tem vidas, rochas, né? Presentes na superfície terrestre e formado pela desagregação, palavra importante, né? A desagregação, né? Das rochas. Então as rochas vão soltando partículas, pequenas partículas que vão se desagregando, se desprendendo delas, né? De que forma essas partículas vão largando? Do nada, a gente sabe que não. Alguns fatores vão agir sobre essa rocha para que para que esse desprendimento de partículas ocorra, né? Das rochas que compõem o manto terrestre em conjunto com a água, o clima, o relevo e a ação dos seres vivos. Então veja que é essa desagregação que vai formar o solo, juntamente com as substâncias orgânicas e inorgânicas. O processo que dá origem à formação do solo é chamado de intemperismo. Está aqui grifado, é um nome importante da nossa aula de hoje, não é? Então, o que seria um intemperismo? Esse processo de desagregação, desprendimento das partículas das rochas e minerais, que altera suas propriedades químicas. Então, a partir do momento que elas são desprendidas, elas vão se amontoando em outro local e formando as camadas do solo. Isso que eu falei aqui, eu fiz um pequeno resumo com a linguagem mais simples para que a gente entenda isso perfeitamente. Lendo já é possível você entender. Então eu tive a preocupação em fazer aqui uma linguagem explicativa bem simples. Vamos verificar isso que eu fiz aqui, ó. O solo é formado primeiramente pela desagregação da rocha-mãe. Que eu vou lá embaixo, a gente vai dar uma verificada nessa rocha-mãe, né? A camada mais profunda. Isto é,
As rochas que compõem o manto terrestre soltam, essa chamada de rocha-mãe, são as rochas que compõem o manto terrestre. E essas rochas, elas soltam partículas. E essas partículas interagem com o clima, né? O clima vai agir sobre essa partícula, sofrem a ação das intempéries. Ou seja, como é que isso vai acontecer? Então, a ação do Sol vai agir sobre essa rocha. A ação da chuva, por exemplo, né, que é um fator importante do clima, né, vai ser importantíssima a ação da chuva sobre essa rocha. Os ventos também, né, tudo isso vai fazer com que as partículas se desprendam dessas rochas, né, e vão se amontoando em outro local. É dessa relação que vai formar o solo. Esses elementos interagem também com elementos orgânicos, aquilo que a gente falou, né, relacionados com os seres vivos existentes no meio. Assim, o solo é composto de elementos orgânicos, né, provenientes dos seres vivos, animais e vegetais, frutos da decomposição dos restos animais e plantas, chamado de humus. A gente vai ver essas camadas de forma mais pormenorizada. E inorgânicos, como as partes desprendidas das rochas. Bem, são fatores que contribuem para a formação do solo. O material originário, então, aqui já estou falando, né, dos fatores que contribuem para a formação do solo. A gente já falou um pouquinho, né? Então vocês veem aqui está bem descritivo, né? Fator por fator. Os principais deles. Então vejam aí, o material originário, né, que é a rocha matriz, a rocha mãe que eu já falei para vocês, que forma um manto terrestre. O clima vai ser um dos principais, que coloquei aqui até grifado, preponderante. A atividade biológica, que está ligada aos organismos vivos presentes no lugar, né? Animais, né, e vegetais, principalmente os animais, nesse caso. O tempo, a hidrografia, a gente sabe que os rios, os riachos, os lagos, a ação da água ela vai ser fundamental. A topografia, que tem a ver, né, essa questão da topografia, ela na verdade, ela está relacionada à superfície do território, né? Como se ele é alto, se é baixo, se relevo é alto, é baixo, se há declínio ou algum outro acidente geográfico. Então, os acidentes geográficos eles vão interferir, né, também nessa formação. Então, aqui logo abaixo vocês têm uma figura aí, né, que vai sintetizar isso que eu falei. Então, assim, o solo é formado por meio de processos que fazem a desintegração de partículas, que levam em conta a infiltração de água ou a descompactação de partículas por outros elementos físicos ou químicos. E assim, o solo vai aumentando, crescendo, desenvolvendo-se, pois quanto mais profundo é o solo, a gente vai ver isso na figura aí abaixo, mais desenvolvido ele é. Vamos ver isso na prática? Ó, não sei se dá para vocês verem aqui a primeira figura. Temos aqui a rocha-mãe. Veja que é um solo, não é um solo antigo, não é um solo desenvolvido ainda. Temos aqui preponderantemente a rocha-mãe. Já no segundo, temos a formação já de uma outra camada, não é isso? Veja que já é diferente, a rocha-mãe já formou-se aqui outra camada. Nessa aqui é um solo mais antigo, não é? E essa última, sim, aí temos um solo mais adulto, mais maduro, melhor dizendo, não é? Temos aqui a rocha-mãe que foi desfragmentando e formou essa segunda camada. Temos aqui essa terceira camada que é a interação dessas duas, né? A primeira camada e, enfim, a superfície. A gente vai essa aqui é só uma situação básica ainda. Logo mais a gente vai ver isso mais detalhado, essas camadas aí, né? A gente vai ver isso melhor. Composição do solo. Bem, a própria palavra já diz, a gente vai falar agora da composição desse solo, né? Deixa eu aqui ver meu material. Em relação à composição do solo, é importante que vocês saibam o seguinte:
A composição do solo é variável de um tipo de solo para outro. Isso quer dizer, obviamente, que os solos não têm não têm o mesmo tipo de composição. Eles vão variar. Existe uma variedade considerável de solos, né, que tem a ver com a sua formação. Então, é isso que está dizendo aqui, um tipo de solo para outro, é variável a composição dele, pois os elementos químicos presentes na sua composição variam por meio de fatores como umidade, sol, vento, organismos vivos, clima e até a presença de biodiversidade. Então, a gente vê que a incidência do Sol, por exemplo, não vai ser igual em todo o planeta, né? A gente sabe disso. Os ventos não são iguais em todo o planeta. Os organismos vivos também não são iguais, a vegetação não é igual. Os animais, a biodiversidade no geral não são iguais. Os elementos físicos também, por exemplo, as rochas também não são iguais, né? Então, assim, tudo isso vai contribuir para que haja uma variação dessa composição. No entanto, encontra-se na composição dos solos, de modo geral, isso aqui é um modo geral, né? 45% de elementos minerais, as rochas, né? 25% de ar, não sei se vocês tinham esse conhecimento, mas o solo, não quer dizer que todo solo tenha 25% de ar, mas no geral, o solo tem ar, é composto de ar também, e 25% de água, além de 5% de matéria orgânica. Vejam que a matéria orgânica é bem menos, e isso é óbvio, né? Que a matéria orgânica seja bem menos. Então temos aí ar, água, matéria orgânica e rochas, elementos minerais. O solo, vocês percebam, é composto por 3 fases distintas. Ele é sólido, que compreende matéria orgânica e inorgânica, líquido, não é? Que é a solução do solo, ou água, a água do solo, e ele também é composto, tem a questão gasosa, que é justamente o ar. Quando a gente falou isso aí para vocês, percebam que ele tem 3 fases distintas, né? Então, as matérias orgânicas e inorgânicas compreendem partículas minerais do solo, originadas do intemperismo da rocha, ou seja, da sua desintegração. Há também materiais orgânicos provenientes de animais e plantas, que entram em decomposição e formam a camada de humus, primeira camada do solo. E aí vocês devem perceber que aquela terra, né, aquela terra bem pretinha, bem escura, que as pessoas, as mulheres que gostam muito de plantas, né, as pessoas que gostam muito de plantas, elas dizem que isso aqui é bom para a planta, né, justamente por essa riqueza de material orgânico, né, ela fica com a terra mais escura. E a camada mais do humus é mais próxima da superfície, né? Então, horizontes do solo. Deixa eu pegar meu material aqui. Só um momentinho para a gente continuar, para não me perder aqui no meu material. Horizontes do solo. Os horizontes são as camadas do solo e representam as diversas partes que compõem o solo. Então agora a gente vai verificar aquelas camadas que a gente viu de forma geral lá no início, né? Agora a gente vai ver de uma forma mais precisa, né? Mais detalhada, melhor dizendo. Então, os horizontes que eu chamei de camada lá na frente, anteriormente, aliás, os horizontes são as camadas do solo, né? Chamamos de horizontes, cada uma daquelas camadas, né? E representam as diversas partes que compõem o solo. Em perfil de cima para baixo, esses horizontes são conhecidos como horizonte indicado pela letra O, né, que é a camada com alta presença de matéria orgânica, né, água, animais e plantas, né, compõe essa camada, que é a primeira camada. Ela está aqui, ó. Opa, vamos lá. Camada de restos de plantas e animais na superfície do solo. Essa primeira aqui, ó.
bastante fértil e importante para as plantas, né? Temos a segunda camada, veja que ela se difere bastante da primeira. Primeiro, horizonte mineral do solo. Horizonte mineral, das rochas, proveniente das rochas. Mais escuro por conter mais humus que os horizontes B e C. Então, ele é mais escuro do que os horizontes abaixo dele, justamente porque ele recebe influência dessa camada de cima. Então, ele tem muito mais humus, né? Mais matéria orgânica do que as camadas abaixo dele. Então, ele já é um começo de mistura de minerais, né? Mais intenso de minerais, com também uma boa concentração ainda de humus. Uma boa concentração. Não tanto como a primeira camada aqui, mas em relação às outras, ainda uma boa concentração. Já o horizonte B, que é essa terceira camada aqui, é formado por partes bastante desagregadas da rocha-mãe. Aliás, desculpa, subi aqui. Horizonte formado por partes bastante desagregadas da rocha-mãe, estando abaixo do horizonte A. Então, esse horizonte B ele já tem muito maior concentração, né, dessas partes da rocha-mãe, que é essa aqui embaixo, ó, AR, né? Então veja que quanto mais você desce, mais você vai tendo mais composição, mais similaridade com a rocha-mãe. Já a C, horizonte formado por partes pouco desagregadas da rocha-mãe, né? Veja que essa B são partes muito desagregadas, partículas menores da rocha-mãe, que é essa aqui de baixo. Já a C são formadas por partes menos desagregadas, ou seja, pedaços maiores da rocha-mãe. E por último, temos a camada de rocha no final aqui, que é a R, né? Que é aquela rocha-mãe, que é submetida ao intemperismo. É dela que vai nascer todo o solo. É dela que vai se decompor para formar as outras camadas. Então a gente observa que a rocha-mãe, depois partículas dela para formar a segunda camada, partículas menores formando a camada B, depois essa mistura da camada A e depois a camada O, que é essa primeira camada aí na superfície. Isso está bem explicadozinho aqui, né? Cada uma delas e as características, né? Por exemplo, a camada com alta presença de material orgânico, a mais escura por possuir matéria orgânica, água e sais minerais. A B acumula sais minerais e materiais dos horizontes O e A. Possui presença maior de ar. Como ela tem muito fragmento de rocha, ela vai ali também ter, o ar vai também conseguir se filtrar nessa camada, né? A camada C, constituída por fragmentos de rochas desintegradas do horizonte D, grande presença de ar. Quanto mais, né, as rochas e partículas de rochas, obviamente o ar vai conseguir se infiltrar, nem se infiltrar, não é água, vai conseguir preencher esses espaços, né? Então temos aí camada do solo, são essas camadas aí, gente. Vamos agora para o solo no Brasil. Bem, entre os solos mais comuns encontrados no Brasil destacam-se o massapê e a terra roxa. Eu coloquei esses dois porque esses dois têm muita importância, né, com a economia e com a história do Brasil. Esse de massapê vocês devem saber muito bem, né, porque é muito presente aqui na zona da mata, nossa região. Está na história do Brasil, no cultivo da cana-de-açúcar, muito importante para a nossa história, né? Um solo que tem uma fertilidade e foi muito importante, né, para a parte econômica e conta, né, a parte da história do Brasil, do desenvolvimento do Brasil. Então o solo de massapê é um solo escuro, argiloso e orgânico, originado da desagregação e decomposição da rocha Neisser. Aparece em grande trecho do Nordeste brasileiro, na região chamada de Zona da Mata, isso que eu falei, onde desde o século XVI se cultiva a cana-de-açúcar, que se adapta muito bem a esse tipo de solo. A terra roxa, não menos importante,
também faz parte de um contexto histórico interessante, né? Mas quem não lembra do ciclo do café, né, no Brasil? É um solo avermelhado e vulcânico, originado da decomposição do basalto. Aparece no oeste do estado de São Paulo e no norte do Paraná. É excelente para a agricultura e desde o século passado é utilizado para a cultura do café. Então, eu não sei se você fala de terra roxa, né? Mas na verdade, por curiosidade, a questão não é essa, não é terra roxa, na verdade. Na verdade, é vermelha. E de onde surgiu essa ideia de roxa, na verdade? O nome surgiu com os colonos italianos que vieram trabalhar nas lavouras de café. Né? Lembra das novelas Terra Nostra, enfim. Né? Os italianos vieram trabalhar nas lavouras de café e falaram terra rossa, rossa, que em italiano quer dizer vermelho. O povo confundiu e achou que roça seria com roxa e ficou terra roxa, mas na verdade é terra vermelha. Essa terra, gente, é extremamente fértil, né? E hoje ainda é muito aproveitada na agricultura, né? Começou a aproveitar lá no ciclo do café, mas essa terra sim é uma terra rica, uma terra, né, muito fértil. A importância do solo, decomposição do basalto, vamos ver aqui a importância do solo. Bem, gente, a gente sabe que o solo, basicamente falando, não precisa nem você se aprofundar. A gente sabe que o solo é fundamental para a nossa vida. Ele está diretamente envolvido, é fator preponderante, importante, inclusive nessa agricultura moderna, essa agricultura competitiva de resultados, né? Ele tem sido cada vez mais importante, né? Um elemento ali crucial. Então, a produção de alimentos, o solo tem essa importância com a produção de alimentos e, portanto, com a sobrevivência, nossa sobrevivência. Ele também nos dá matéria-prima. Como construir, por exemplo, nossas casas, os prédios, né? As fábricas, tudo. Como construir sem a matéria-prima do solo? A energia que também é retirada desse solo, né? Carvão mineral, armazenamento e escoamento e infiltração de águas na superfície. A água, que é fundamental, que é retirada do solo. Né? A gente não capta a água da chuva, embora que possa fazê-lo, mas é água do solo, do subsolo, dos mananciais. Né? O solo é quem reserva essa água para a gente. Né? Desenvolvimento de diversos ecossistemas. Né? Os ecossistemas se desenvolvem no solo, isso é possível através, né, dessa interação que faz parte. Né? Fixação de tudo que produzimos. Tudo que produzimos está fixado lá no solo. E dentre outras, né, importâncias que o solo tem. Por isso, cada vez mais, há uma preocupação crescente com a preservação. Porque o solo, né, não é algo que nunca vai acabar. Né? Não é algo não é uma riqueza natural, né, infinita, não é infinito. O solo, ele é finito, ele pode acabar. Né? Tanto é que nós conhecemos que há processos de desertificação acontecendo aí. O solo deixando de ser fértil. Né? Poluição do solo. A poluição do solo pode ocorrer de diversas maneiras, sendo que a ação humana tem sido um importante fator de degradação. A gente sabe que a poluição do solo acontece, mas é a ação do homem que tem, né, sido o principal agente dessa questão de poluição. As queimadas, o desmatamento, o desenvolvimento de pastos para animais ou plantações e a contaminação dos recursos hídricos geram diversos problemas ambientais, como a erosão, que afeta diretamente o solo, desequilibrando os ecossistemas. Algumas medidas importantes devem ser tomadas, por exemplo, né? Então temos aí diminuição de queimadas, o uso de agrotóxicos. A gente sabe que os agrotóxicos
eles causam muitos problemas, principalmente, né, pela contaminação dos lençóis, né? Eles são muito prejudiciais ao solo, né? O excesso de agrotóxico, né? As queimadas também, elas no primeiro momento causam trazem um certo benefício, mas depois elas empobrecem o solo, né, de forma muito forte, né? Reflorestamento é uma saída importante, porque a gente sabe que a floresta, né, ela mantém o solo fértil, ela tem uma relação com o solo e mantém esse solo fértil. A questão de não jogar lixo e produtos químicos ajudaria bastante. Fazer a separação dos resíduos segundo a coleta seletiva. Essa coleta seletiva precisa ser uma coisa levada a sério, porque é algo que a gente vê países aí que fazem essa coleta com mais critério, com mais seriedade e tem bons resultados, né? Esse reaproveitamento é muito importante. E aqui apenas selecionei apenas alguns fatores importantes aí da preservação do solo. Classificação do solo. Em relação à classificação, meus queridos, são muitos, temos 13 classes, né? A gente não vai falar das 13 classes, porque o vídeo ficaria muito longo. E eu vou apenas falar essa introdução, né? Mas eu também tive o cuidado, né, de explanar para vocês a explicação muito simples de cada um desses tipos, suas características, e vocês podem dar uma lida, e até separei fotos de cada tipo para que vocês não só assimilem o conteúdo, como visualizem esse solo, né? Então vamos falar dos três principais. Então no Brasil há o predomínio de 3 tipos de solo, né? Esses tipos seriam latossolos, argissolos e os neossolos, que juntos abrangem cerca de 70% do território nacional. Bem, como eles são 70%, né, a gente vai falar desses 3 tipos, né, para não se alongar tanto. Então temos aqui os 13, eu explico os 13, está aí na sua aula à sua disposição, mas eu vou falar apenas dos mais comuns, né, esses que formam 70% do nosso solo. Os argilosos. Então temos aqui primeiro deles, né? Aliás, os argissolos, desculpem. Argissolos, gente, vamos lá. Apresentam maior teor de argila. E aí o nome já é sugestivo, né? Argissolos. Maior teor da argila, das camadas superficiais, em relação às superficiais. Sua cor pode variar de acinzentada a avermelhada, sendo as tonalidades amarelas e vermelhas as mais comuns. Podem ser encontrados em praticamente todas as regiões brasileiras e representam aproximadamente 24% da superfície do país. Em termos de extensão geográfica, ocupam a segunda maior posição depois dos latossolos. Aqui tem vocês podem observar aqui o desenho, né? A figura mostrando como seriam esses solos aqui, né? Um exemplo dele aqui. Neossolos são solos jovens, né? Por consequência da reduzida ação dos fatores de formação. A ação é menor, por isso que são solos, né, jovens, constituídos por material mineral e por material orgânico. Ocorre aproximadamente em 15% do território brasileiro. Veja que é bem menos, 15%. Aqui temos aqui alguns exemplos, olha ele aqui. Está aqui para vocês dar uma verificada no conteúdo. E por último vamos falar pulamos um aqui, pulamos um sim, pulamos o latossolos. Esses tipos de solos sofreram diversas transformações em seu processo de formação. Suas cores variam de avermelhadas e amareladas, apresentam textura argilosa e podem ter estrutura de grãos. Interessante.
Os latossolos são os solos mais representativos do Brasil. Opa, 39%, hein, gente? Eles são os mais representativos. E são distribuídos praticamente por todo o território nacional. Vocês conseguem ver também aqui, né? Bem, essa foi a aula sobre solos, gente. Teremos uma atividade ao final da aula. Em relação à aula 16, né, fala sobre conjuntos espaciais. Né? Eu vou falar aqui da definição de conjuntos espaciais. Vocês vão assistir ao vídeo do telecurso, né, da aula de vocês. Vai estar colocado aqui na aula de vocês, para que vocês possam responder a uma pergunta sobre conjuntos espaciais. Para que o vídeo não fique muito longo, eu vou apenas falar o que são exatamente os conjuntos espaciais. Eu faço aqui também um pequeno resumo da aula, para que vocês possam ter esse material também escrito para facilitar o trabalho de vocês. Que é um conjunto espacial? Um conjunto é formado por elementos que possuem uma relação entre si. Portanto, elementos, né, que têm uma relação entre si, isto é, uma característica comum a todos eles. É uma maneira de reunir fatos geográficos que possuem características próprias. Deixa eu dar um exemplo. Uma grande cidade. Uma grande cidade é um conjunto espacial, né? Porque ela tem elementos característicos comuns. Né? Você consegue delimitar uma cidade. Né? Se você subir a uma certa altura, um helicóptero, por exemplo, você consegue saber o entorno da cidade, onde começa e onde termina. Você consegue ver a dimensão da cidade. Uma grande cidade você consegue. Você consegue ver onde é a cidade e onde começa a vegetação após ela. Por quê? Porque isso aí é um conjunto espacial delimitado. No vídeo vocês vão tirar, né, as dúvidas e ter acesso a um pouco mais sobre esses conjuntos espaciais. Tenha uma boa aula, né? Qualquer dúvida estarei lá no WhatsApp. Vocês podem me contactar para que a gente possa auxiliá-los. Uma boa noite para vocês. Um abraço.